da segunda célula que compõe o sangue, que são os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos também são chamados de leucócitos. Eles são nucleados. Ao contrário das hemácias, que são anucleadas, não possuem núcleo, os glóbulos brancos, vocês vão ver que eles possuem núcleo. E daqui a pouco vocês vão entender por que é importante que ele possua esse núcleo. Mas o que diferencia um glóbulo branco de um glóbulo vermelho, por enquanto, é que eles são maiores que as hemácias e eles estão em menor quantidade no sangue. Existem apenas 5 a 10 mil leucócitos por milímetro cúbico no sangue. Vamos ver uma fotozinha. Então, olha só ele aqui. Isso é a foto, pessoal, tirada através de um microscópio eletrônico de um leucócito geral. O leucócito, nós vamos ver logo em seguida. Daqui a pouco nós vamos ver que os leucócitos eles têm várias formas, mas essa é a forma geral. Ao fundo aqui você pode ver as hemácias, ó. Olha a diferença de tamanho, tá vendo? Percebam, eles são bem maiores que as hemácias. Veja que eu disse que eles possuem várias formas, ok. A depender, olhem, preste atenção no núcleo deles, olha só como eles se diferenciam, tá ok? Quem for continuar o estudo em biologia, para entrar numa faculdade de biologia, vai estudar muito isso. Eles são as nossas células de defesa, tá ok? Enquanto as hemácias transportavam oxigênio, os leucócitos nos defendem. São eles quem vai atacar substâncias que venham tentar prejudicar o nosso organismo. E a terceira parte sólida do nosso corpo são as plaquetas. Eu coloquei aqui, entre uma hemácia, entre um leucócito, está aqui a plaqueta. Lembra que eu falei que ela era um fragmento de célula, não era uma célula, por isso ela tem esse formato aqui estranho, ó, porque ela é um fragmento, é um pedaço de célula. Elas, pessoal, estão apenas 300 mil por milímetro cúbico e o tempo de vida delas é muito curto. Elas duram apenas de 5 a 9 dias, então elas morrem. Então precisa ser reabastecido. Então lá na medula óssea elas vão ser feitas novamente e lançadas na corrente sanguínea novamente. Então, mais uma vez eu coloquei a foto geral para a gente poder ver e fazer o comparativo do que é uma hemácia, um glóbulo vermelho, o que é um glóbulo branco, olha o tamanho aqui, que são os leucócitos, e o que é uma plaqueta. Olha a diferença aqui. Então, essas são as três partes que constituem a parte sólida do sangue: hemácias, leucócitos e plaquetas. Qual a função das plaquetas, pessoal? Nós falamos das plaquetas e ficou meio que parecendo que elas não tivessem tanta importância assim. Mas as plaquetas, elas são muito importantes no nosso organismo. As hemácias têm a função de quê? Transportar oxigênio. Os leucócitos têm a função de quê? Proteger o nosso corpo contra vírus, bactérias que venham tentar causar, provocar alguma doença. Já as plaquetas, ela tem a função primordial de ajudar na coagulação sanguínea. E o que é isso, professor? Coagulação sanguínea, do que é que o senhor está falando? Vamos supor que você está brincando e de repente você passa uma parte do seu braço em algum lugar e você se corta. Então vai haver o rompimento aqui de um vaso sanguíneo e você vai começar a ter uma hemorragia. O sangue vai começar a sair para fora do seu corpo. Então, o que é que as plaquetas fazem? Elas migram, ó, aqui essa cor mais clara, azulzinho aqui claro, elas migram rapidamente para o lugar do corte. Olha aqui na segunda imagem, elas migram rapidamente para o lugar do corte. Todas elas migram de uma vez para cá.
Então aqui elas irão se reunir, elas vão constituir aqui como se fosse uma barreira, uma parede. Elas vão impedir que o sangue ele extravase do interior do vaso sanguíneo para fora do vaso sanguíneo. E em contrapartida, ela vai ativar um material chamado de fibrinogênio. Esse material aqui, esse fibrinogênio, ele vai, pessoal, ajudar aqui fazendo um coágulo. Fazendo um coágulo aqui e fazendo com que esse vaso sanguíneo venha a se reconstituir. Então veja que aqui já na terceira imagem a gente tem as plaquetas ativadas, onde elas formaram a parede e ativaram o fibrinogênio, que nada mais é, pessoal, que uma rede. Esse fibrinogênio, ele cria uma rede. É porque aqui é uma videoaula, a gente não pode se aprofundar muito, mas os fibrinogênios, eles vão criar uma rede onde eles vão captar células para recompor essa parede que foi lesada, que foi danificada. Então, por isso, as plaquetas ativam esse modo aqui, ó. Vamos dizer assim, vamos dizer que elas ativam o modo fibrinogênio, formando uma fibrina. Fibrina, o que é? É uma espécie de rede. Essa rede vai captar as células e vai fazer com que essa parte do vaso sanguíneo seja reconstituído, né? Na linguagem de vocês, é aquela famosa a casquinha da ferida. Então, nunca retire aquela casquinha da ferida, porque ali é a parte onde as plaquetas estão trabalhando, impedindo que o sangue venha a sair de dentro do vaso sanguíneo, ok? Então as plaquetas são muito importantes no nosso sistema circulatório. E por último, não menos importante, ou o mais importante, nós temos o coração. Tem aí essa imagem, o coração, os batimentos sanguíneos aqui. O coração, nós temos algumas peculiaridades. Ele é também chamado de bomba, porque ele está ali a todo momento bombeando o sangue, fazendo com que o sangue circule, não fique parado. Então ele trabalha 24 horas bombeando sangue dentro do nosso corpo. As paredes do coração são duas paredes: o miocárdio, que é a parede que forma o interior do coração, e o pericárdio, que é a parede externa do coração. O coração, ele não é, pessoal, um círculo, uma bola com um único espaço, uma única cavidade. Não. O coração é composto por 4 cavidades, chamadas de cavidades cardíacas. O coração também tem vasos sanguíneos, que vocês podem ver aqui em cima, mas em seguida a gente vai estudar cada um deles. E também o coração, ele possui válvulas, né? Ou válvulas atrioventriculares, tá certo? No coração existem as válvulas e nos vasos sanguíneos também existem essas válvulas, que é para impedir que o sangue retorne para o seu lugar de origem. A gente vai ver isso quando a gente estiver vendo o ciclo sanguíneo. Então, o modelo esquemático aqui do coração, peço que vocês prestem bastante atenção nessa parte aqui, o modelo didático do coração. O coração, ele é formado, primeiramente aqui vamos começar pelas veias. Veia cava superior e veia cava inferior. Ele é formado também pela artéria aorta, artéria pulmonar, veia pulmonar. E as cavidades. Parte superior. As cavidades superiores são os átrios, o átrio direito e o átrio esquerdo. As cavidades inferiores do coração, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Essas protuberâncias que vocês veem aqui, ó, onde eu estou colocando o mouse, aqui são as válvulas. No caso, aqui nós temos
uma válvula aórtica, tá bom? Mas nós vamos ver várias outras válvulas operando no ciclo cardíaco. Nessa imagem, por exemplo, vocês podem ver o batimento do coração e como essas válvulas se abrem e se fecham. Isso no ciclo cardíaco. Olha só, prestem atenção aí, ó. Tá vendo como é interessante? Os biólogos acreditam que o coração bate 72 vezes por minuto. Uma batida é mais longa, a batida mais longa corresponde ao fechamento das válvulas. A batida mais curta, ela é responsável pelo fechamento das válvulas da aorta e do tronco pulmonar. Então, recapitulando, o coração bate 2 vezes, ok? Primeira batida, uma batida longa. Essa batida longa faz o quê? Faz as válvulas se fecharem. A batida, segunda batida, mais curta, faz com que as válvulas da aorta e do tronco pulmonar se fechem. Em seguida, vocês vão ver direitinho a diferença dessas válvulas e por que é importante ter essas válvulas no sistema. Então agora vocês vão ver um vídeo explicando. Sangue da parte inferior do corpo volta pela veia cava inferior. Quando o átrio direito se enche de sangue, ele contrai, a válvula tricúspide abre e o sangue é bombeado para o ventrículo direito do seu coração. Quando o ventrículo direito está cheio, a válvula tricúspide fecha para evitar que o sangue volte a entrar no átrio. O ventrículo direito contrai, a válvula pulmonar abre e o sangue é bombeado para a artéria pulmonar e para os pulmões. A válvula pulmonar fecha para o sangue não voltar para o ventrículo. O sangue rico em oxigênio, proveniente dos pulmões, volta pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo do coração. Quando o átrio esquerdo está cheio de sangue, ele contrai, a válvula mitral abre e o sangue é bombeado para o ventrículo esquerdo do seu coração. Isso ocorre ao mesmo tempo em que o átrio direito bombeia sangue para o ventrículo direito no outro lado do coração. Quando o ventrículo esquerdo está cheio, a válvula mitral fecha, a válvula aórtica abre, o ventrículo esquerdo contrai e o sangue rico em oxigênio é bombeado para a artéria aorta para que chegue a todas as partes do seu corpo. Isso acontece ao mesmo tempo que o ventrículo direito bombeia sangue para a artéria pulmonar no outro lado do coração. A válvula aórtica fecha rapidamente para que o sangue não entre de volta no coração. Enquanto isso, os átrios já se encheram de sangue e o ciclo se repete. Então está aí, vocês viram todo o ciclo cardíaco, como ele é feito, como ocorre, ok? Então, obrigado a todos vocês que estiveram assistindo esse vídeo até aqui. Esse vídeo vai estar disponível no YouTube. Eu espero que vocês entrem na minha página do YouTube, assistam esse vídeo, tá certo?